Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula e nela nós continuamos a falar, de análise combinatória. Desta vez nós vamos falar sobre um problema de combinação simples, tá bom? O problema ele consiste basicamente em seguinte: quantos modos podemos selecionar P objetos distintos entre N objetos distintos dados? Note que nesse caso, essa escolha, a ordem não importa dessa P, ou seja, no final das contas a gente podia recolocar esse problema como quantos subconjuntos de P com P elementos existe num conjunto de N elementos, certo? Então, cada seleção de P objetos é chamada de combinação simples de classe P dos N objetos e é representado, por esse número CNP, assim, ou dessa maneira, certo? Que a gente depois vai ver como esses números são importantes no nosso estudo. Então, vamos resolver esse problema, né? Então, inicialmente a gente dispõe o N objetos numa fila, certo? Que pode ser de N fatorial modos. Aí, então, vamos dizer que os P escolhidos são os P primeiros, certo? Mas, lógico, como a escolha não depende da ordem, aqui eu escolhi vários muitas vezes, né? Quantas vezes, né? A gente escolheu tantas vezes quanto a gente pode permutar esses objetos de posição, tá certo? Assim, os primeiros objetos foram contados P vezes e os últimos também, que são os N menos P últimos, eles foram contados NP vezes também. Já que essa escolha dos primeiros aqui, quando eu ordeno a fila, eu estou ordenando todo mundo, inclusive esses, certo? Então, nós temos, portanto, n fatorial, né? Tirando as vezes que eu contei repetido, eu vou ter p fatorial e o n menos p fatorial. Portanto, né, nós temos esse número dessa maneira, n fatorial dividido por p fatorial menos vezes n menos p fatorial. Então, vamos iniciar logo os exemplos. Com 5 homens e 4 mulheres, quantas são as comissões de 5 pessoas? Então, note que nós temos aqui uma escolha de conjunto, ou seja, a ordem da escolha aqui não interessa, tá certo? Então, como nós precisamos escolher uma comissão com exatamente 3 homens no item A, então precisamos escolher 3 homens. Então, precisamos escolher 3 homens, né, de 5 possíveis, e 2 mulheres, de 4, né? Ou seja, né? Ou seja, primeiro, para escolher 3 dos 5, eu vou escolher de 5, 3 módulos. E para escolher as mulheres, eu posso fazer de combinação de 4, 2 a 2. Portanto, isso aqui dá 10 vezes 6, 60 comissões. B. Como eu quero pelo menos 3 homens, aí eu vou ter várias possibilidades. Eu posso escolher com 3 homens, depois com ou 4 homens, ou os 5 homens. Tá certo? Então, precisamos escolher. Vamos escolher 3 homens, tá bom? Nesse caso, e 2 mulheres. Ou 4 homens, nesse caso, uma mulher. Ou 5 homens. E nesse caso, 0 mulheres. Tá bom? Logo, temos. Primeiro, né? Na primeira eu tenho 5 homens para escolher 3. E eu tenho 4 mulheres para escolher 2. No segundo caso, eu tenho 5 homens para escolher 4. E eu tenho 4 mulheres para escolher 1. E no quinto, no último caso, eu só tenho 5 homens para escolher 5. E eu tenho 4 mulheres para escolher nenhuma. Então vamos lá. O primeiro vai dar, né? 10 vezes 6. Mais o segundo aqui vai dar 5 vezes 4. E por fim, o último dá 1 vezes 1. Então somando dá
81 comissões. Então, esse exemplo a gente encerra. O exemplo 2, a gente tem 5 pontos sobre uma reta R e 8 pontos sobre uma reta paralela R0. Certo? Paralela a R. Quantos triângulos e quantos quadriláteros convexos podemos convertes nesses pontos existem? Tá certo? Então, a gente tem aqui uma reta R e nós temos aqui uma reta R0. Então, por exemplo, por caso do triângulo, o que é que eu tenho? Há dois tipos de triângulo, né? O triângulo que tem base em R, ou seja, dois pontos em R e um ponto na R0. E existem triângulos que têm dois pontos em R0 e um ponto em R. Tá bom? Então, há dois tipos. Há dois tipos de triângulos. Os que têm base em R e os que têm base em R0, tá bom? Então vamos contar, né? Os que têm base em R. Ó, os que têm base em R, nós temos o quê? Temos combinação de 5, 2 a 2, né? Já que eu tenho 5 pontos disponíveis em R, eu tenho que escolher 2. Modos de escolher e no outro ponto, né? Eu tenho 8 modos de escolher o outro ponto, né? O outro ponto em R0, certo? Então, nesse caso, né? Nesse caso, nós temos o quê? Total. Nós temos 8 vezes combinação de 5, 2 a 2, certo? Se a base for em R0, se a base for em R0, nós temos o quê? Então, temos, primeiro, escolher dois pontos em cima de R0, ou seja, temos combinação de 8, 2 a 2 modos de escolher, né? E temos, no caso do R, 5 modos, né? 5 modos de escolher o outro ponto em R. Então, total 5 vezes combinação de 8, 2 a 2. Então, nesse caso, a resposta para os triângulos é 8 vezes combinação de 5, 2 a 2, mais 5 vezes combinação de 8, 2 a 2, que vai dar 8 vezes 10, mais 5 vezes 28, que dá igual a 220, certo? Agora, para os quadriláteros, é mais simples o problema, porque para eu ter o quadrilátero, como elas são retas, eu vou precisar que seja dois pontos em R e dois pontos em R0, né? Então, temos que escolher dois pontos em R e dois pontos em R0. Tá bom? Então, logo, né, combinação de 5, 2 a 2, vezes combinação de 8, 2 a 2. Ou seja, 10 vezes 28, que dá igual a 280. Né? Então, encerra esse exemplo. Exemplo 3 diz o seguinte: quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres em um grupo de 7 homens e 4 mulheres? Então, quais são as nossas possibilidades? Então, possibilidades.
Eu vou ter duas mulheres e quatro homens, né? Eu vou ter três mulheres e três homens. E por fim, eu posso ter quatro mulheres e dois homens, certo? Então, nesse primeiro caso, como eu tenho quatro mulheres disponíveis, eu tenho que escolher duas. Então, eu tenho uma combinação de 4, 2 a 2. Escolhidos, eu tenho agora que escolher quatro homens dos sete disponíveis, tá bom? Nesse outro caso, eu tenho que escolher dentre quatro mulheres, três, e dentre sete homens, três. No quarto caso, eu tenho que escolher as quatro mulheres, né? E dos homens, eu tenho que escolher dois homens, tá? Então, resposta é agora somar as minhas possibilidades. 7, 4 mais combinação de 4, 3 a 3, combinação de 7, 3 a 3, mais combinação de 4, combinação de 7, 2 a 2. Ou seja, então se você fizer aqui a conta, vai ficar, vamos lá. Esse aqui vai dar 6 vezes 35, mais 4 vezes 35, mais 1 vezes 21, que vai dar igual a 371, 371 modo de escolher conforme a questão queria. Certo? Por fim, né, para a gente terminar esta videoaula, quantos modos podemos dividir 8 pessoas em dois grupos de 4 cada? Certo? Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né? Por quê? Quando eu vou escolher, por exemplo, eu vou escolher os 4 primeiros, certo? Aí, beleza. Escolhi os 4 primeiros, os outros 4 automaticamente já estão escolhidos, tá no outro grupo, certo? Mas aí, nesse caso, eu tenho que ter um certo cuidado, por quê? Porque eu estou ordenando. E nesse caso de escolha de grupo, não existe o primeiro grupo e o segundo grupo, né? É dois grupos, tá certo? Então, essa ordem vai interferir no resultado, tá bom? Então, o primeiro grupo pode ser escolhido de combinação de 8, 2 a 2 modos. Desculpa, 4, né? Modos, tá bom? Então, escolhidos, os que sobram formam outro grupo, né? Tá bom? Escolhido o primeiro, então escolhido o primeiro, né? Os que sobram, é, formam o segundo grupo. O segundo grupo, certo? Entretanto, a gente enumerou, como a gente está ordenando os grupos, né? Primeiro e segundo, a gente tem um problema aí, certo? Como eu falei, por exemplo, ó, eu tenho A, B, C, D, um grupo, né? O outro grupo seria E, F, G, H, certo? Mas esse grupo aqui é a mesma coisa desse. E, F, G, H, A, B, C, D, certo? Porque eu estou numerando. Esse é o primeiro, é o seu segundo. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, eles estão contados duas vezes, certo? Então, contamos os grupos duas vezes. Logo, A, combinação de 8, 4 a 4, sobre 2, que é igual a 70 sobre 2, 35 modos. Tá bom? Então, com este exemplo, né, a gente encerra essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.